Bom, aí resolvendo o exercício 1 da apostila, né, e o segundo exercício lá da aula, tá, vamos aproveitar aqui a nossa cola, deixar aqui sempre do lado, e vamos ler a questão. Bom, a questão me diz o seguinte: tem-se 1.900 gramas de solo úmido. Tá? Então eu já vou anotar o quê? Se ele está me dizendo que o solo está úmido, então eu tenho grão, peso de grão, mais peso de água. Logo, isso aqui é peso total. Tá? Então eu tenho um peso total de 1.900 gramas. Como ele não está me dizendo com relação aí a peso de cápsula, tá? Ele não está entrando nesse parâmetro, então eu não preciso me preocupar aqui em descontar. Tá? Então, esse material, né, será compactado dentro de um molde cujo volume, tá, é de 1.000 centímetros cúbicos. Tá? Então, todo esse material foi compactado dentro desse volume. Esse volume vai ser o volume total. Por quê? Por mais que a gente compacte o material, a gente não vai conseguir eliminar todos os vazios do solo. Né? Então, sempre que eu tiver volume de vazio mais volume de grão, eu tenho o volume total. O solo foi seco em estufa e apresentou um peso de 1.705 gramas. Eu já estou dizendo que ele foi seco, então eu sei que só tem peso de grão aqui. Então, 1.705 gramas. Sabendo que o peso específico do grão, pessoal, sempre lembrar, é o gama G. Peso específico do grão, ele é de 2,66 gramas por centímetro cúbico. Tá? Bom, o que acontece aqui? Vocês vão ver que repetidamente esse cara aqui, ó, o gama G sempre vai aparecer nas contas. Ele foi determinado no laboratório, tá? Então toda amostra que a gente pega, a gente tem que determinar, a gente leva para análise e faz o ensaio de peso específico do grão. Tá? Isso é uma informação importante que a gente sempre tem em laboratório. E aí o que ele me pede? A partir desses dados, né, foram os dados que eu consegui até o momento coletar, ele me pede para calcular uma série de coisas. Tá? Então ele pede para calcular, primeiramente, o teor de umidade, ele pede para calcular o índice de vazios, o grau de saturação e o peso específico natural do solo. Tá? Bom, eu vou resolver primeiro a umidade e o peso específico, porque esses eu não preciso fazer nenhum cálculo auxiliar. Esses aqui, só pegando os valores que eu já tenho aqui e jogando nas equações, eu consigo já determinar. Então, primeiro que eu vou calcular aqui, letra A, tá? Vai ser umidade. Então, umidade eu já vou colocar aqui, ó, eu tenho peso total e peso de grãos, né? Então, eu vou lembrar aqui, ó, que essa fórmula aqui da umidade, ela pode ser escrita de uma outra forma, né? Então, H igual... Perdão, deixa eu só corrigir aqui, pessoal. Então, H vai ser o peso total menos o peso de grãos sobre peso de grãos vezes 100. Ok? Substituindo, eu tenho 1.900 menos 1.705 sobre 1.705 vezes 100. Eu vou fazer meio direto aqui. Tá? Então, 1.900 menos 1.705 dividido por 1.705 vezes 100. Tá? Isso deu um teor de umidade, né, eu vou usar duas casas aqui, de aproximadamente 11,44%. Tá? Então esse aqui é o teor de umidade, pronto. Tá? Um quarto da questão já foi resolvido. Beleza. Em vez de resolver lá a letra B agora, eu vou resolver então a letra D, que é relativa a quem? É relativa ao gama, que é o peso específico natural do solo. Tá? O gama, vamos lembrar, é o peso total sobre o volume total. Tá? Eu tenho o peso total aqui nas minhas informações e eu tenho o volume total. Então é só pegar esses valores, colocar na equação e fazer o cálculo. Então gama é igual a 1.900 dividido por 1.000
Tá? Isso vai dar um peso específico natural de 1,9 gramas por centímetro cúbico. Ok? Tá? Então são dois cálculos bastante simples, não tem nenhum segredo aqui, tá? Nessas duas partes da questão. Bom, vamos para o cálculo, então, né, a letra C, o cálculo do índice de vazios. Tá? A letra E, vou até colocar aqui, ó, índice de vazios. Bom, o índice de vazios ele é dado por volume de vazios sobre volume de grãos. Vamos concordar que eu não tenho, né, nem o volume de vazios nem o volume de grãos aqui. Eu tenho apenas o peso total, o volume total, o peso de grãos e o peso específico do grão. Tá? Então não tenho nem volume de vazios nem volume de grão. Mas lembra que eu falei no comecinho da questão que esse cara aqui sempre vai aparecer? Então o que acontece? Vamos escrever a fórmula do gama G aqui do ladinho. Tá? Vamos colocar aqui cálculos auxiliares. Então, gama G é igual peso de grão sobre volume de grão. Gama G eu tenho, tá? Ele é 2,66. O peso de grão eu também tenho, tá aqui no comecinho da questão, ó, que era, né, depois de seco ele passou a pesar 1.705 gramas. Eu só não tenho o volume de grãos. Agora é só fazer o quê? Eu vou VG, né, vai passar multiplicando e depois eu passo 2,66 dividindo. Vai ficar 1.705 dividido por 2,66. Tá? Isso vai dar, vamos fazer o cálculo aqui, 1.705 dividido por 2,66. Isso vai dar um volume de grãos de 640. Deixa eu pegar a borracha. Um volume de 640, isso vai me dar um volume de 641 centímetros cúbicos. Tá? Eu deixei aqui sem casa decimal, tá? Mas também, se quiser deixar uma ou duas casas, não tem problema. Bom, ainda não tenho volume de vazios e aí não tenho como calcular, mas já tenho o volume de grãos. Então, se a gente for olhar a fórmula aqui, ó, o volume de grãos eu acabei de achar. Só que se eu tenho o volume de grãos e eu tenho o volume total, eu consigo achar o volume de vazios. Vamos olhar lá a formulazinha? Olha, o volume total não é o volume de grãos mais o volume de vazios? Então, se eu quiser achar o volume de vazios, eu só preciso pegar o volume total e diminuir do volume de grãos. Tá? É o que a gente vai fazer agora. Então, volume de vazios, que é o que eu quero descobrir, vai ser o volume total menos o volume de grãos. Tá? Isso aqui vai dar, então, o volume total é 1.000, menos 641, o volume de vazios, 1.000 menos 641, 359 centímetros cúbicos. Logo, então, agora é fácil de calcular. Eu só preciso pegar, colocar aqui do lado, então, índice de vazios igual o volume de vazios, que é 359, e dividir por 641, que é o volume de grãos. Isso vai me dar 0,56. Tá? Realmente esse aqui é o valor, tá, pessoal? Às vezes, para quem não tem muito contato, vai soar um número meio estranho, não tem como ter uma ideia. A partir do momento que a gente começa a ver muitos resultados, a gente começa a ver, não, esse aqui é um resultado mediano, esse é um resultado baixo, né? Ou se tiver com muito índice de vazios, né, é um resultado ruim, porque o solo, quanto mais vazio tiver, mais vai deformar. Tá? E aí a gente vai para a última
parte da questão, né? A letra, eu tinha colocado a letra C aqui, vamos corrigir. Aqui é a letra B, né? E vamos colocar agora a letra C, então, tá, o correto, que é o grau de saturação do solo. O grau de saturação é o volume de água sobre o volume de vazios vezes 100. Bom, o volume de vazios eu tenho, o volume de água eu não tenho. Só que o que a gente vai fazer aqui? Vamos considerar da seguinte forma. Lembra que o peso de água é o peso total menos o peso de grãos. O peso de grãos e o peso de grãos e o peso total nós temos. Então é só fazer a redução, né? Então PA, a gente até já fez isso lá na parte da umidade. Então era 1.900 menos 1.705. Tá? 1.900 menos 1.705. Então PA igual 195 gramas. Esse é o peso de água. Mas se eu considerar que a densidade da água, tá, é igual a 1 grama por centímetro cúbico, claro que isso só valeria para água destilada, mas a gente vai adotar esse valor, logo eu posso dizer que se 1 grama ocupa 1 centímetro cúbico de água, é a mesma coisa falar que 195 gramas ocupam 195 centímetros cúbicos, né, de espaço. Tá? Então o que acontece? Eu vou pegar aquela fórmula de novo. Tá? Então eu posso, se eu tenho a densidade sendo 1 grama por centímetro cúbico, eu posso falar que o volume de água que eu tenho aqui é o mesmo valor da massa. Só que agora, né, claro, em centímetros cúbicos, eu estou trabalhando com volume. E vou dividir, então, pelo volume de vazios, que é 359 vezes 100. Então, calculando aqui, 195 dividido por 359 vezes 100. Esse solo tem um grau de saturação de 54,32%. Ou seja, pouco mais da metade dos vazios desse solo estão repletos por água.